Farmaura, a nova trend, a nova loucura, a nova bizarrice aí da juventude, dos adolescentes, da escola, da mídia, da internet. Mas da onde vem, para onde vai e por quê de tudo isso? Esse é o nosso vídeo, nosso tema de hoje. Curte, comenta, se inscreva. Bora pro vídeo. Cada tempo que passa, surge uma modinha dessa aí. Essa não foi a primeira e não vai ser a última. Mas qual é o motivo por trás disso? E a gente vai trabalhar isso aqui com base em 4 pilares, que eu costumo dizer que são os 4 pilares fundamentais para uma vida feliz, para uma vida emocionalmente saudável, para uma vida produtiva, que são identidade, personalidade, utilidade e propósito. Já falamos sobre isso aqui. E o que isso tem a ver com essa loucura aí de Farmaura? Provavelmente você deve ter já visto alguma coisa na internet, o vídeo lá dos adolescentes, geralmente, né? Mas tem adultos também, tem pessoas com mais de 40 anos ali, fazendo movimentos aleatórios, né? Ridículos, sem sentido nenhum, né? Pesquisando um pouco ali para ver de onde vem isso, né? Vem aí do universo dos games, dos videogames, jogos, e tem a ver com a questão lá das vidas, né? Que a pessoa pega, né? Da energia que ela vai adquirindo ao longo do jogo ali, né? Mas, né, na prática não passa de mais uma bizarrice adolescente aí. O que isso tem a ver com identidade, né? Porque a identidade, ela é um elemento, uma necessidade fundamental do ser humano, dentre outras, é claro, mas uma das principais necessidades do ser humano, atrelada à necessidade de pertencimento, porque é a identidade que vai nos dar pertencimento, porque a identidade está ligada diretamente ao grupo com o qual a gente se identifica. Nossas culturas, nossas crenças, nossos valores. E o que a gente percebe ali, nessa juventude, nesses adolescentes, é justamente falta de identidade. Eu gravei um vídeo mais curto falando sobre isso, e lá eu até cito um exemplo o exemplo de Jesus, que é ali Mateus 3, 17 e Mateus 17, 5. Acontece uma coisa muito interessante ali, que é uma fala de Deus, né, do Pai, com relação a Jesus. E é algo interessante que só acontece em 2 momentos, que é quando Deus fala, né, a respeito de Jesus: este é o meu filho amado em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Daí esse mesmo texto, acho que Marcos ou Lucas, vai dizer tu és, né? Vai estar ali numa conversa direta com o próprio Jesus: tu és meu filho amado em quem tenho prazer. E o que isso tem a ver com essa questão do formar áurea que a gente está falando? Porque é interessante, se a gente for olhar na história, no relato bíblico, essa expressão só se repete 2 vezes, como eu disse, Mateus 3, 17 e Mateus 17, 5. E ela acontece justamente imediatamente antes de Jesus passar por 2 dos seus momentos mais importantes e mais difíceis também. Eu poderia citar aqui algo mais técnico, mais psicanalítico, mas eu acho que esse exemplo vai culminar e matar a pau essa questão, né? Por quê? Em Mateus 3, Jesus acaba de ser batizado e ele vai logo em seguida para o deserto, como diz o texto, para ser tentado pelo diabo.
E se você ler o texto, você vai ver que o diabo ele tenta Jesus justamente na sua identidade. Ele questiona quem Jesus é. Ele diz: se tu és o filho de Deus. Ele coloca um se ali, ele coloca em dúvida, ele coloca em xeque a identidade de Jesus. Mas perceba que Jesus ele sabe que ele é, porque ele acabou de ouvir do próprio Pai que ele é um filho, e ele não é só um filho, ele é um filho amado e que o Pai tem prazer nele e que ele dá prazer para o Pai. Ele é visto pelo Pai. E o que a gente vê naqueles adolescentes, de forma generalizada, é justamente a falta disso. Falta de ser vistos pelos pais. Sim, exatamente isso. Que é o grande mal, o grande problema dessa sociedade. Filhos entregues ao sistema escolar, porque a escola hoje virou depósito de crianças. A gente vê pais reclamando com relação ao período de férias escolar. Porque ter os filhos em casa se tornou um problema para esses pais. Exatamente isso. Os filhos não são vistos, não se sentem amados, não se sentem pertencentes ao sistema familiar, não se sente visto pelos próprios pais. E para pertencer a algo, por falta desse pertencimento, eles acabam estando dispostos a tudo, a fazer o que necessário for para pertencer a um grupo. Isso é muito problemático, é muito perigoso, porque coloca esses jovens, esses adolescentes em uma posição de vulnerabilidade muito perigoso. Então, primeiro ponto, eles não sabem quem são. Não sabem quem são porque é responsabilidade dos pais imprimirem identidade nos seus filhos. Porém, estamos hoje preocupados com tantas coisas e não temos tempo para se preocupar com o que é mais importante, que é os nossos filhos. Voltando ao nosso exemplo de Jesus, lá em Mateus 17, versículo 5, mais uma vez a expressão vai se repetir, lembrando que os outros evangelistas também falam sobre isso, você pode ver na referência aí, pesquisar, dar um Google. Mais uma vez em Mateus 17, 5, essa expressão aparece. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E a gente descobre, olhando esse mesmo relato, através do evangelista Lucas, que quando isso acontece, aparece ali Moisés e Elias para conversar com Jesus a respeito da sua morte. Morte essa que foi um momento muito dificultoso para Jesus, tanto é que já ciente do que ele enfrentaria no dia seguinte, ele mesmo, né, na sua humanidade, pensa em desistir, não desiste por obediência ao Pai, mas justamente para passar por isso, para passar pela cruz, ele precisava ter total consciência e convicção da sua identidade, de quem ele era, de que ele era filho, amado, que dava prazer ao Pai. Por isso, imediatamente antes a isso, o Pai mais uma vez aparece e diz: tu és meu filho amado. Diz tanto para ele quanto para aqueles que ali estavam, que também ouvem isso. E ciente de quem ele é, ele vai e enfrenta a cruz, mesmo sendo difícil, mas ele vai sabendo quem ele é. Ele vai com uma identidade que acaba de ser afirmada, reafirmada e confirmada pelo Pai.
E um dos grandes problemas nosso nessa sociedade é que nós estamos enviando os nossos filhos para o mundo sem eles saberem quem eles são. Porque para eles saberem quem eles são, isso exige tempo, conversa, diálogo, refeição à mesa, olho no olho, ensino, amor sacrificial, amor prático. Porque, sinceramente falando, formar aura é algo até insignificante. O problema é o que eles estão dispostos a fazer para pertencer a um grupo que lhe dá identidade, quando eles deveriam receber isso no seio familiar. E aí a gente vai para o nosso segundo pilar, personalidade. Que cada pessoa é diferente. E esse sistema é como se fosse uma fábrica em série que faz todo mundo igual. Porque uns são mais extrovertidos, até podem fazer brincadeiras com cuidado, é claro, porque ali naquela brincadeira acontece atos obscenos, né, coisa do tipo. Mas eu tenho personalidades diferentes, nem todo mundo está disposto a fazer uma brincadeira pública, fazer uma dancinha em público ou coisa do tipo. Mas na escola, no meio social, naquele meio social, quem não faz recebe todo tipo de adjetivo. O famoso bullying, né, na escola. Então, eles se veem obrigados a fazerem. E por que também? Porque não aprenderam em casa. Porque quem ensina isso é pai e mãe. Não que outros não possam, mas a responsabilidade é de pai e mãe. Não ensinaram a se reconhecerem individualmente na sua personalidade, nas suas habilidades, porque cada um tem uma habilidade. E na falta de reconhecer as suas próprias, o que resta é entregar para o mundo o que o mundo quer. Se não fizer, sou excluído, né? E por conta justamente dessa falta de personalidade, é que aí vai faltar nesses seres humanos mais um dos pilares essencial para uma vida estável emocionalmente, espiritualmente, que é a utilidade. Quem sabe que é útil, quem sabe o que sabe, não precisa provar nada para ninguém. Quem sabe o que sabe, sabe também que quando se precisar daquilo que ele sabe, vão lembrar dele. Mas uma geração que não está aprendendo nada de útil, uma geração que só sabe fazer dancinha no TikTok, uma geração cada vez mais inútil, porque estão sendo inutilizados de forma intencional, uma geração que não sabe trocar uma lâmpada, porque passa o dia inteiro na escola, aprendendo coisas inúteis, porque sim, mais de 60%, 70% do que se aprende na escola hoje é coisas inúteis, são coisas inúteis, sim. Então, na falta de utilidade, de personalidade e de identidade, o que resta é provar algo para alguém. Porque justamente na falta de tudo isso, o que vai faltar por fim? Propósito. Uma geração sem propósito, cuja único propósito dessa geração, hoje você pergunta para mais de 80% aí dos jovens o que ele quer ser quando crescer. Ele quer ser influencer e jogador de futebol.
Nada contra o influencer, mas ele vai influenciar no quê? Porque para influenciar tem que ser bom em algo, tem que saber algo, tem que ter feito algo. Mas vai influenciar fazendo trend, fazendo videozinho, surfando a última onda? É o que resta, né? Para ser jogador de futebol, bom, a gente sabe que as vagas são muito poucas, muito poucas. Não que não se possa querer ser jogador de futebol, né? Mas a questão é que é matemática básica, né? Para cada pegar um número aleatório aqui, mas para expressar o princípio. Então não estou expressando de forma exatamente matemática, estou expressando o princípio. A cada 20 mil jovens que querem ser jogador de futebol, um consegue, né? Por isso, hoje, a gente tem esse índice altíssimo de jovem ocioso, sem fazer absolutamente nada. Tem uma pesquisa que eu vi recentemente, né, que cresce no Brasil o número ali da geração nem, né? O que é a geração nem? Nem estuda e nem trabalha. Mais uma vez, eu coloco isso na culpa, na responsabilidade dos pais. Porque a responsabilidade dos pais ensinar a utilidade, que é uma necessidade humana também. É a responsabilidade dos pais ensinar utilidade, responsabilidade e tudo mais para os seus filhos. Então, é isso aí. Se fez sentido para você, comente aqui embaixo, diz o que você achou, o que você está achando de tudo isso aí. E fale aqui o que você quer saber, que na medida do possível a gente vai aí responder você, ou por aqui mesmo, ou até mesmo por um vídeo aí, de acordo com o pedido. Beleza? Aqui Michael Anthony, seu teólogo, psicanalista, especialista em comportamento, e esse é o seu canal cristão de educação e inteligência emocional, cognitiva, espiritual e bíblica. Abraço. Se você chegou até aqui, eu tenho 3 coisas para te dizer. A primeira é te parabenizar, porque em um mundo onde muita gente só busca na internet, na rede social, piadinha, risadinha, dancinha, você está buscando conteúdo que agregue valor, que transforma e que educa. Meus parabéns por isso. Em segundo lugar, eu quero te agradecer por fazer parte desse projeto. Isso é um projeto, é uma missão de vida, é um propósito de vida, que é levar educação, saúde mental, educação cognitiva, cristã, espiritual para o maior número de pessoas. E terceiro, eu quero te fazer um convite, que é vir com a gente, mergulhar nessa jornada de promoção de inteligência emocional, inteligência cognitiva, inteligência espiritual, inteligência bíblica, em um mundo onde essas coisas estão cada vez mais raras e por isso o mundo está capotando. O Brasil, por exemplo, é o país mais ansioso do mundo. Consequentemente, temos um dos índices de educação menores, o que é proporcional, inversamente proporcional. E o meu objetivo aqui é justamente contribuir para a reversão dessa balança. E te convido para vir com a gente.